Olá, querido em Cristo. Que bom estarmos mais uma vez juntos para estudar um pouco mais a palavra de Deus, né? E hoje, 7 de setembro de 2023, continuamos falando de escravos, né? Escravos de Cristo e não dos homens, né? O título é Senhores que são escravos, né? Então, Paulo, através das palavras que Deus deu para ele, falou para os escravos, né? Efésios capítulo 6, do verso 5 ao 8, mas o 9 ele fala para os senhores, né? Senhores dos escravos, né? Então vamos ler ali, capítulo 6, versículo 9. Ali diz: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças de lado, sabendo também que o Senhor deles é vosso, que está no céu, e para que com ele não há acepção de pessoas. Então aqui Paulo está dizendo que para os senhores que eles não são mais do que os escravos para Cristo. Cristo ama tanto os senhores de escravos, os donos de empresas, como também os seus funcionários e também sobre os seus escravos, né? Deus não faz acepção de pessoas. Mas alguns poderiam dizer, tá, mas se Deus é tão bom, por que deixa isso acontecer? Porque simplesmente nós estamos vivendo num grande conflito e somos espetáculos ao mundo. As pessoas de outros planetas, de outros lugares, estão nos enxergando e vendo o quão mal é o pecado. Bom, o pecado todo mundo já sabe que se originou lá no Jardim do Éden, quer dizer, aqui na Terra, mas ele já começou lá no céu, onde Lúcifer, um anjo de luz, né, se rebelou contra Deus, né? Agora, Deus poderia ter acabado com tudo isso naquele momento? Sim, poderia. Poderia ter simplesmente matado Lúcifer, né, o anjo de luz dele. Mas vamos pegar um exemplo. Você tem dois filhos. Um é arteiro e o outro não. E você vai lá e mata esse arteiro. Você teria coragem de fazer isso? Se você que é humano, pai ou mãe, ama seus filhos, imagina Deus, que deu seu próprio filho para morrer por nós, em nosso lugar. Então, e automaticamente, se você mata um filho, o outro vai te amar ou vai ter medo de você? E assim era a situação de Deus, né? Se ele simplesmente acabasse com tudo naquele momento, todos os mundos criados por Deus, os anjos, todo mundo vai ficar em dúvida. Será que Lúcifer realmente não tinha razão? Então vivemos um grande conflito nessa terra entre o bem e o mal. Isso nos espetacular o mundo que as pessoas estão olhando para nós. Então temos que ser luz. Então devemos sofrer as consequências do pecado aqui nessa terra. Mas Deus diz que é justo, vai ter um juízo. E ele falando para os senhores dos escravos. Então, se ele, olha as coisas que aconteciam. Ali ele tinha ameaçado os seus escravos, tinha abuso sexual, venda de escravos que separavam as famílias uns dos outros, trabalho extremo, praticamente dia e noite, fome, algemas, marcas de ferro, quente e até a morte, muitas vezes. Então Paulo chegou e disse para eles: Olha, o Senhor deles é o mesmo de vocês. E da mesma forma que Deus vai julgar o seu escravo, Deus também vai julgar você, o senhor do escravo. Então, com esse sentimento, imagina o senhor de escravo ouvindo aquilo ali e percebendo que realmente ele estava sendo mal, muito mal. E com certeza muitos começaram a tratar bem melhor os seus escravos. Muitos até foram libertados. Então, esse pedir que a palavra de Deus, ela revela a realidade, a verdade de Cristo.
Eu sempre digo, jogue qualquer livro no meio de um presídio que não vai acontecer nada. Mas jogue uma Bíblia no meio de um presídio e pessoas saíram de lá melhores do que entraram. E é isso que nós temos que pensar, nós temos que entender a palavra de Deus, o contexto, o porquê acontecia isso naquela época. E também o porquê está acontecendo as coisas hoje. Então, querido irmão, querido amigo, se você perdeu alguém que você ama, você orou a Deus e Deus não te ouviu, Deus te ouviu. Você acha que Deus não te ouviu, mas você não sabe o que poderia ter acontecido se não tivesse acontecido assim. A única coisa que eu sei é que quando Jesus voltar, todas essas coisas serão esclarecidas. E quem sabe o teu ente querido que você perdeu, orou para Deus salvar e não aconteceu nada, você vai entender melhor. Mas quem sabe, se você ficar nervoso com Deus, odiar a Deus, se afastar de Deus, quem sabe o teu ente querido que você perdeu vai estar lá no céu quando Jesus voltar. E você não. Pense nisso. Vale a pena servir a Deus. Ele quer um pedaço, que você faça um pedacinho do céu aqui na terra. Para quando ele voltar, que vai vir recolher os seus, os verdadeiros filhos de Deus. Não aqueles que mataram pessoas, mas mesmo que se você matou alguma pessoa, pode se arrepender. Deus te ama. Quem sabe você vai sofrer as consequências aqui nessa terra, você vai ser preso, mas Deus te ama. Não importa o que você tenha feito, se você se voltar para Deus, Deus te ama e te perdoa. Então vamos pensar nisso, todos nós somos falhos. Os seres humanos normalmente gostam de definir pecado e pecadão. Para Deus, pecado é pecado. Para Deus, você roubar uma pessoa é pecado. E para Deus também matar uma pessoa também é pecado. Mas um não é maior que o outro para Deus. Mas as consequências desse ato são maiores. Você tirar a vida de uma pessoa, aqui nessa terra, é muito maior do que você roubar uma pessoa. Mas para Deus não existe diferença nenhuma. E se você não se arrepender, você não vai ir para o céu. Então, queridos, vamos orar sobre isso, vamos pensar sobre isso, vamos meditar e principalmente vamos orar para Deus conduzir o nosso caminho, para podermos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, te peço e agradeço pela luz que o Senhor tem derramado sobre nós, que é a tua santa palavra. Ajuda-nos a entendê-la, mas principalmente colocar em prática na nossa vida. Cuida de cada um que está ouvindo esse vídeo. Abençoe a cada um, a cada família representada. Cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até mais. Até amanhã.